Vou fazer uma resenha sobre o livro Black Funeral, a história do Mercyful Fate. Esse livro aqui foi lançado no Brasil pela editora Fire, um livro do Marty Popoff, um lançamento bem padrão da editora. Não é um lançamento de luxo, mas é bem simples, cheio de informação, cheio de fotos e tudo mais. Eu já fiz até um unboxing aqui no canal, onde eu mostro um pouco mais dele no interior. Sobre o livro, segue bem a linha dos livros do Marty Popoff, que misturam ali a narração da história da banda com entrevistas com a banda, com as pessoas envolvidas e também a opinião do Marty Popoff sobre tudo que está acontecendo ali na história. Os primeiros capítulos trazem ali sobre os primórdios da banda, né? De onde cada um veio, Black Rose, aquela fase toda ali, que é bem interessante para quem não conhece todo esse lado da banda, que é o meu caso. Conhecia mais por alto, então é bem interessante e é uma leitura bem dinâmica, assim, não fica muito preso, passa informação e segue até a parte ali da formação do Mercyful Fate mesmo e começa a falar da discografia da banda. Essa aqui é a parte ali inicial da discografia, que é a parte considerada clássica, que é o primeiro EP, foi conhecido como Nuns Have No Fun, e aí os clássicos Melissa e Don't Break the Oath, considerados por muito os melhores lançamentos da banda, eu inclusive. Como o foco aqui é o Mercyful Fate, não é King Diamond em geral, e depois desse início, eles têm um capítulo que chama Satan's Fall, que narra ali a ruptura da banda, né, depois desses lançamentos, fala ali brevemente sobre o King Diamond, partindo para a carreira solo dele, mas não se aprofunda muito nisso, porque o foco realmente aqui fica no Mercyful Fate. Daí o livro parte para o retorno da banda, né, fala sobre as coletâneas que aconteceram nesse período, até o lançamento do disco de retorno da banda, In the Shadows. Essa segunda parte do livro ela é muito interessante porque é uma fase que foi muito produtiva do Mercyful Fate, mas não é tão celebrada quanto a primeira parte, hein? Dá muitos detalhes dessa parte que tem ali depois na sua discografia os discos Time, Into the Unknown, Dead Again e O Nine, e tudo que aconteceu nesse período da banda. Com certeza, depois dessa leitura, dessa segunda parte do livro, eu fiquei mais interessado em reouvir esses discos e com certeza redescobri ali muita coisa legal que foi feita, porque são bons discos. Às vezes as pessoas, eu inclusive, acho que os primeiros são muito superiores, mas acho que falta realmente dar alguma chance, porque são discos muito legais também. Depois tem um epílogo falando sobre a segunda parada da banda, que é menos uma ruptura, mais uma parada mesmo. A banda ficou mais de stand-by ali, enquanto King Diamond continuou lançando seus discos solo. Mas a banda já voltou, né? Inclusive já tá se apresentando por aí. Tem vídeos na internet aí, várias apresentações deles em festivais europeus. E a banda volta ao Brasil esse ano, 2024, no Summer Breeze Festival. E no final do livro tem um material extra, né? Tem uma ficha técnica ali que tem a discografia da banda completa, com todos os materiais mesmo, singles, e um finalzinho ali com um monte de fotos bem legais de vários períodos da banda que também são muito interessantes. E mais uma vez agradecendo a editora Fire pelo envio do livro. Então a gente recomenda aqui para todos os fãs do Mercyful Fate, King Diamond, esse livro vale muito a pena, fãs do heavy metal em geral, que é uma leitura muito fluida, muito bacana. Tenho certeza que quem pegar esse livro não vai se arrepender. Valeu!